Quero avisar para os irmãos que começou a nossa escola bíblica de obreiro lá em São Paulo. Eu ainda não fui, mas eu já assisti os 2 dias, né? E quem tem uma internet boa é só clicar lá, AD Belém, e entrar lá durante o dia, assiste lá, né? Todo dia, o dia inteiro, e também o culto da noite também, né? Então os irmãos têm a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo lá. Eu quero reler com os irmãos 2 versículos apenas do texto que já foi lido, e são os versículos 9 e o versículo de número 10. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim. Versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, né? E nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos dar início hoje aqui, né? Esse estudo, e é um estudo longo porque em cima desse texto eu quero falar. Se os irmãos tiverem aí com uma caneta e um papel e quiserem anotar aí, isso é muito bom, né? Eu tenho anotações de quando o novo convertido ainda, né? Então, se os irmãos quiserem anotar, eu quero falar sobre a conduta e o reino. Vamos gravar? A conduta e o reino. Glórias a Deus. A conduta, ela é minha. A conduta, ela é nossa. A conduta, ela é sua, né? Mas e o reino? O reino é de Deus. Então nós vamos falar sobre a conduta e o reino. Agora, para entrar no reino de Deus, depende da conduta. Vamos repetir: a conduta é minha, o reino é de Deus. E para entrar no reino de Deus, depende da minha conduta. Gravou aí? Glórias a Deus. A conduta e o reino, né? O que é conduta, meus irmãos? Conduta é procedimento ou comportamento. Para entrarmos no reino de Deus, dependemos muito do nosso comportamento e também do nosso procedimento. E aqui, em apenas 2 versículos, o apóstolo Paulo, né, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele fala sobre a conduta dos irmãos e também ele fala do reino dos céus.
E ele, analisando a conduta de alguns irmãos, ele chegou à conclusão que mesmo na igreja, existiam pessoas que não tinham uma conduta boa, que não tinham uma boa conduta. E ele chegou à conclusão que algumas das condutas dos irmãos eram compatíveis com a conduta de pessoas que eram injustas. E então ele escreve: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele escreveu esse versículo só para lembrar, porque os irmãos já sabiam, Mas como nós somos cheios de limitações, como nós somos limitados, tem uns que esquecem porque são esquecidos mesmos, e outros esquecem porque fazem pouco caso. E Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Meus irmãos, e quando se fala de reino de Deus, o salmista Davi, ele escreve dizendo que o reino de Deus é um cetro de equidade e de justiça. E o mesmo apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, os irmãos podem conferir comigo aí, no capítulo de número 14 da epístola de Paulo aos Romanos, no versículo de número 17, Paulo escreveu aos irmãos romanos explicando o que é o reino de Deus. E ele diz bem preciso no versículo 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, que mais? Paz, que mais? Alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, versículo 18, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, por que o injusto não pode herdar o reino de Deus? Porque o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo de Deus. Então é por isso que os injustos, a pessoa que tem uma conduta injusta, não pode herdar o reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E aí Paulo diz que quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Graças a Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele ensinou em Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 33, o Senhor Jesus ensinou, dizendo que nós devemos, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fazendo assim, as demais coisas serão acrescentadas.
Então, meus irmãos, conduta e reino. Para alcançarmos o reino de Deus, na maioria das vezes preciso mudar a minha conduta. Precisamos mudar a nossa conduta. É por isso que Jesus Cristo diz assim: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar-se a si mesmo é mudança de conduta. Para seguirmos a conduta de Deus, para seguirmos a conduta de Cristo, para seguirmos a conduta da palavra de Deus dada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o injusto não pode herdar o reino de Deus. Aí Paulo descreve algumas condutas no versículo 10. Paulo descreve algumas condutas de algumas pessoas que, ao se comportarem desta forma, de maneira nenhuma vão herdar o reino de Deus. E observem, meus irmãos, que este estudo aqui, que este ensino aqui, não foram para pessoas que não tinham o conhecimento da verdade. Não, Paulo está dando este ensinamento para quem tem conhecimento da verdade. Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto, uma igreja que é aparentemente muito espiritual, mas dentro da igreja Paulo percebeu algumas condutas de alguns irmãos que, se eles continuassem naquelas condutas, eles iriam ficar fora do reino de Deus. Com Deus, meus irmãos, é tudo ou nada. Aleluia. E aí Paulo, ele diz no versículo de número 10, ele faz um apanhado de todas as pessoas que ficarão de fora, porque as suas condutas são ruins. E aí ele começa no versículo 10, ele diz: não erreis. Mas como assim, pastor, não erreis? Todos nós erramos, verdade. Só que nós não podemos fazer do erro a nossa conduta. O nosso erro, eu já disse aqui, que nós erramos, muitas vezes queremos acertar. O erro é inevitável, mas nós não podemos fazer do erro a nossa conduta diária. Tem gente que está tão acostumado com as coisas erradas que diz assim: Deus perdoa, Deus é misericordioso, e mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que é bom, misericordioso, amoroso e bondoso, Ele não se deixa escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz: não erreis, não faça do erro uma conduta diária na vida de vocês. Aí ele diz, aí ele dá a lista. Primeiro ele fala dos devassos, nem os devassos. Vamos aqui comentar um pouco sobre os devassos. E eu estive analisando o dicionário bíblico, também o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, e eu cheguei à plena
são? Quem são os devassos? Paulo diz que os devassos não vão herdar o reino de Deus. Quem são os devassos? Há algumas traduções que diz: são os impuros. Os devassos são os impuros. Mas a palavra, ela mostra também que devassos são os dissolutos. Também os libertinos que vivem em suas libertinagens. E resumindo, os devassos são aqueles que vivem em devassidão. Mas o que é devassidão? Devassidão são pessoas desregradas e, enfim, para concluir, sem decência nenhuma. A pessoa devassa, ela é uma pessoa sem decência. Ela não tem decência nenhuma no seu comportamento, tanto na área moral, tanto também na sua área espiritual. A pessoa devassa diante da sociedade, ela não tem moral, porque ela não se porta com decência. Ou seja, ela é uma pessoa indecente. E aí, quando eu falo de pessoas indecentes, os irmãos talvez ficam pensando, mas indecentes em que áreas? Em todas as áreas. Até na minha maneira de vestir, na maioria das vezes, se eu me extravagar, eu estou sendo uma pessoa indecente. Até mesmo na minha maneira de sentar, se eu não saber sentar, eu posso estar me portando indecentemente. Então, meus irmãos, cabe uma análise. Cabe uma análise. Paulo diz que os devassos, que são os impuros, os dissolutos, os libertinos, que vivem em devassidão, sem decência nenhuma, esses não herdarão o reino de Deus. Porque a pessoa sem decência, ele é ou ela é uma pessoa escandalosa. E a Bíblia nos recomenda que eu não devo escandalizar aqueles que estão à minha volta. Paulo diz assim: se você come carne e isso escandaliza o seu irmão, pare de comer carne. Não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão naufragar na fé. Mas hoje as pessoas dizem assim: eu sou desse jeito, o meu nariz é meu, ninguém manda em mim, visto do jeito que eu quero, falo o que eu quero, penso o que eu quero, e ninguém tem nada a ver com minha vida. Desse jeito você não serve para ser servo de Deus. Pessoa com esse tipo de comportamento, ele não serve para ser servo de Deus, porque o servo de Deus, ele tem que estar pronto para servir a Deus, ele tem que estar à disposição de Deus. E quando se fala de renúncia, a pessoa tem que deixar o eu de lado e pegar o Cristo para si, o Espírito Santo para si, a palavra
aleluia, e seguir a conduta que Deus traçar para ela andar. Conduta e reino tem tudo a ver. Aleluia. E às vezes eu estou ministrando aqui para pessoas que, ao decorrer do ano, a sua conduta não foi muito boa. Na igreja, na escola, na sociedade, no trabalho, como funcionário. Mas a Bíblia ensina a conduta para um bom funcionário, ensina. Para ser um bom patrão, ensina. Para ser um bom aluno, ensina. A Bíblia tem tudo que nós precisamos para vivermos em uma conduta decente, que glorifique o nome de Deus, que exalte o nome de Cristo, aleluia, e contribui para a pregação do Evangelho da graça de Cristo. Então, meus irmãos, como está a sua conduta nessa área? Os devassos não herdarão o reino de Deus. Em seguida vem, na lista aí que Paulo deu no versículo de número 10, em seguida vem os adúlteros, e na linguagem bíblica e também da língua portuguesa, quem são esses? São aqueles que vivem na prática do adultério, seja físico, na carne, na pele, na prática física, ou também no mundo espiritual. Toda vez que você se prostra diante de uma coisa que não seja diante de Deus, isso é adultério espiritual. Aí Jesus diz assim: não pode amar a Deus e não pode amar Mamon, porque quando você ama Mamon, você adultera contra Deus. Então não podemos servir a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós entendermos mais profundo isso aí, vamos ver o que Jesus falou sobre isso lá em Mateus. Você que tem a Bíblia aí, acompanha comigo. Você que está anotando aí, Mateus capítulo de número 5, versículos 27 e 28. Quem achou pode ler para mim. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Repita para mim, hein, Luciano, 28, vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Os irmãos, entendeu? Olha o que Jesus disse, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer, isso aqui é para os homens, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qual é a diferença do versículo 27 e do versículo 28? O versículo 27, Jesus está referindo ao Antigo Testamento. O adultério no Antigo Testamento só era adultério se uma pessoa casada tivesse um relacionamento com outra pessoa, mantesse
ou tivesse praticado o ato sexual. Mas e agora no Novo Testamento? Qual é a diferença? Jesus explica no versículo 28. Jesus diz: aquele que olha para uma mulher com segundas intenções, cobiçando-a no seu coração, pois no seu coração já cometeu adultério com ela. Então você observa que no Novo Testamento a coisa ficou mais séria. A coisa ficou mais séria. Mas pastor, nós não vivemos a época da graça? Vivemos a época da graça, mas com uma conduta sã na presença de Deus. Então, o que devemos fazer? A nossa mente, a mente humana, é cheia, de devassidão, de impurezas. O coração do homem, o coração da mulher, a mente do homem e a mente da mulher é cheia de impurezas. A carne, ela cobiça para o pecado. Quando eu vejo uma mulher bonita, a minha carne cobiça, deseja. O homem cobiça, deseja. A mulher, quando vê um homem bonito, malhadão, físico, estatura, a aparência fala mais alto no coração dos homens. E o que devemos fazer? Nos purificar. A nossa consciência, o nosso coração devem ser purificados dia após dia pelo sangue de Jesus Cristo, pois o sangue de Jesus Cristo é o único que pode nos purificar de todos os pecados e fazer da nossa conduta impura uma conduta santa na presença de Deus. E tudo isso para quê, meus irmãos? Para não ficarmos fora do reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz e de alegria. Louvado seja Deus. Então Paulo viu isso. Paulo viu esse nível de pessoas. Às vezes eu fico analisando, às vezes eu fico vendo alguns comentários que alguns irmãos coloca no MSN, no Facebook. Eu fico olhando, meu Deus, isso aí é uma brecha, isso aí não pode. Uma pessoa que tem a mente sã jamais coloca uma coisa dessa, jamais faz um comentário desse. Outro dia eu vi um comentário de uma das jovens da nossa igreja, e ela colocou assim para um rapaz: estou pronta para o que der e vier. Eu pensei comigo assim, mas que menina carnuda, Que menina carnal. Nasceu na igreja, criou na igreja, tem ensinamento, todos os dias da palavra de Deus. E nova, viu, irmãos? Não estou falando de uma moça que já passou da flor da idade, não, como diz a Bíblia. Uma menina. Eu falei, Jesus amado. E quando é assim, os pais não vão lá e pesquisam o que está escrevendo lá, porque o pai tem que ir lá. Abre isso aí que eu quero ver. A mãe tem que ir lá e dizer: abre isso aí que eu quero ver. Eu quero ver o que você está escrevendo aí. Eu quero ver com quem você está conversando aí. Eu quero ver como é que está a sua conduta diante do computador. Mas se nós não temos essa preocupação, eu falei, meu Deus do céu, a mente dessa pessoa já está poluída. E às vezes tem pessoas que estão aqui, e a sua mente está desse tipo. Mas que nesta noite o Senhor Jesus Cristo usa de misericórdia para com as nossas vidas e nos purifica de todo o pecado. Porque só o Cordeiro de Deus é que tem o poder de remover. Aleluia! Então, depois, aí, no mesmo versículo, Paulo diz: nem os efeminados, também não pode
herdar o reino de Deus. E eu analisando, né, os irmãos sabem como está o mundo hoje em dia, né? Os efeminados, eles têm ganhado espaço em todos os lugares, até igrejas para esse tipo de comportamento já tem, né? E outro dia eu vi um casal, não vou dizer nem um casal é homem e mulher, né? 2 homens na televisão dizendo ser marido e mulher, né? E dizendo que eram pastores, né? Dizendo que eram pastores, e a igreja deles era uma igreja para acolher esse tipo de pessoa. Mas olha o que a Bíblia diz: que os efeminados não herdarão o reino de Deus. E o que é efeminado? Efeminado, meus irmãos, segundo o dicionário, eu até escrevi aqui, segundo o dicionário, são aqueles que têm, né, aparência ou hábitos de mulher. É homens que querem ser mulher. É homens efeminados que querem se vestir como mulher, que querem proceder como mulheres, que querem falar como mulheres, que querem ter seios como mulheres, enfim, né, tudo o que a mulher tem, ele quer ter. E hoje já existe as cirurgias para trocar até os órgãos genitais, né? E a pessoa faz uma cirurgia dessa e sai abafando, dizendo: agora eu realizei o meu sonho. Mas olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que orar por essas pessoas. Essas pessoas é para ser discriminadas? Não, de maneira nenhuma. Essas pessoas é para serem amadas, e muito amadas pela igreja, mas com amor que não encubra deles a verdade, porque Jesus Cristo mesmo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O mesmo Jesus, ele diz também: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, mas Paulo percebeu também. E aí você diz: nossa, mas hoje as coisas estão assim. Não é só hoje, na época de Paulo já existia também, né? Há quase 2000 anos atrás existia também. E falando em 2000 anos atrás, às vezes nós achamos que o mundo só tem 2000 anos, né? Mas os judeus estão comemorando 5.000 e alguma coisa, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz, meus irmãos, que esse tipo de conduta, né? Essa conduta, ela tem ganhado espaço. E eles estão brigando nos congressos, né, para criar leis para os beneficiarem, né? E para prejudicarem a liberdade que temos de pregar esse tipo de palavra. Por exemplo, se essa lei for aprovada, eu jamais poderia, né, estar pregando aqui, né, este versículo que fala dos efeminados. Mas eu sei que a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela, o diabo não vai calar nossa voz, né? E se for para calar a boca de um crente cheio do Espírito Santo, ele prefere morrer do que se calar. Então, meus amados irmãos, a igreja vai continuar pregando, dizendo que esse tipo de conduta precisa ser transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo, se essas pessoas quiserem herdar o reino de Deus. Depois dos efeminados, Paulo fala dos sodomitas. Sodomitas, meus irmãos, são aqueles que vivem como os de Sodoma. Quantos já ouviram, já leram, né? E já ouviram falar da cidade de Sodoma? Quem já ouviu aqui? A cidade de Sodoma, juntamente com a cidade de Gomorra, ela tinha por cultura, nem toda cultura é bendita.
A maioria delas são malditas. Você entendeu? E eles tinham por cultura a prostituição. E era prostituição de tal forma que justamente lá em Sodoma existia homem com homem, mulher com mulher, e o negócio lá era livre para qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora. E a Bíblia diz que aquilo foi de tamanho agravo às narinas de Deus, que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, livrando apenas daquela cidade o justo Ló, que estava sendo afligido ali por tanta imoralidade que tinha naquela cidade. Então, as pessoas que têm a mesma conduta dos sodomitas, eles também não herdarão o reino de Deus. E em muitos lugares, vocês sabem por que não permitem pregar o Evangelho? Porque o Evangelho ele muda a cultura. O Evangelho ele muda a cultura. Por que em muitas aldeias não é proibido pregar o Evangelho? Porque os índios andam tudo nus lá, não é assim? Andam tudo nus lá. E se chegar um crente assembleando lá pregando o Evangelho, a primeira coisa que ele vai levar é roupa para eles vestir. Não é verdade? E se chegar de algumas igrejas aí que é mais rígida do que a Assembleia de Deus, é aí que a cultura deles vão para a água abaixo, Então o próprio governo percebe, e proíbe que o Evangelho entre. Então a cultura dos sodomitas, meus irmãos, eram chamados de os prostitutos culturais, homens e mulheres nas mesmas práticas, ou seja, na mesma conduta. Uma conduta que às narinas de Deus era, aos olhos de Deus, era abominação. Aquilo era abominação aos olhos de Deus. O sexo é uma bênção quando praticado no casamento legal de duas pessoas do sexo oposto, ou seja, homem e mulher casado legal no papel, E tem uns que vêm casar na igreja para receber a bênção de Deus, e quando isso acontece é uma maravilha, é uma bênção. Mas o sexo fora do casamento se torna então fornicação, prostituição, adultério, e essa conduta ela é reprovada diante dos olhos de Deus. E quando chega alguém na igreja, às vezes chega alguém na igreja e moram juntas, aceitam a fé, e logo quando começa a ler a Bíblia, começa a ouvir a palavra de Deus, eles percebem, olha, eu tenho que casar, eu preciso legalizar minha situação. E você diz, ele precisa. Mas eu quero casar então o que eu faço? Eu estou sem condição. A igreja do Senhor Jesus é uma bênção, Eu já vi tantos irmãos pagar casamento, fazer festa, o presbítero Rosenildo não está aqui, mas o presbítero Rosenildo foi o primeiro casamento que eu fiz na igreja Assembleia de Deus de Boiçucana. Não tinha um centavo, nós fizemos uma surpresa para ele, E quando ele chegou na igreja, mas a irmã Tamires, estava a festa montada, o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é uma bênção. O nosso interesse, o nosso propósito é ajudar as pessoas a mudarem a sua conduta. A igreja tem uma conduta tão boa e tão digna, porque se não fosse a igreja nesta terra, ai do mundo se não fosse a igreja nesta terra. O mundo está de tal forma, virado tudo de cabeça para baixo, mas a igreja, ela continua remando contra a maré e mudando para as pessoas que fazer o que é justo, fazer o que é certo, fazer o que é verdadeiro é possível, e Deus, o Todo-Poderoso, nos ajudará a representá-lo bem aqui nesta terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, aleluia. E aí depois dos sodomitas, Paulo fala dos ladrões, né? Os ladrões. Falando em ladrões, o nosso país, ele está mal visto no exterior justamente por causa dos ladrões lá de Brasília, né? Os ladrões lá de Brasília, né? O sanguessuga, né? O caixa 2, não é assim? E tá aí, o Brasil está gastando muito com isso ainda. O governo Lula já passou, né? Mas isso os irmãos vão, isso vai demorar muito ainda. Os irmãos vão ver no que isso vai dar. Então, os ladrões são aqueles que roubam ou que roubam habitualmente. Ou seja, que tem a prática em roubar, que vive roubando. E quando se fala em roubo, meus irmãos, a Bíblia fala em pessoas que roubam até o coração de outras pessoas. A Bíblia diz que o Absalão, o filho de Davi, diz que ele roubava o coração das pessoas. As pessoas iam até o rei para consultar o rei. Ele cercava no caminho e diz: onde vais? As pessoas diziam: vamos consultar o rei. Ele diz: não, agora o rei aqui sou eu. O que é que você quer do rei? Não, porque eu estou com uma questão assim, assim, tal. E diz que ele dizia: não, essa questão sua aí pode deixar que eu resolvo. E com aquilo ali ele conseguia roubar o coração das pessoas. Hoje, no mundo cristão, no mundo evangélico, hoje, existem pessoas assim. Você é membro da Igreja Assembleia de Deus, ele vai te visitar lá, ele te convida para você ir lá na casa dele, Eu já vi tanta coisa, já vi até os banquetes mal intencionados, as pessoas querendo roubar o seu coração, Tem pessoas que querem roubar o seu coração, querendo ganhar a sua confiança com palavras e com atitudes que as pessoas não são aquilo que demonstram ser. Não é verdade? Então é por isso que nós devemos ter um discernimento de Deus para discernirmos o que está por detrás do sujeito. Eu lembro uma vez, aquele rapaz que está lá na porta, lá, o diácono Valdir, olha para lá. Uma vez eu tive uma conversa com ele. Ele não congregava na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E ele estava passando as dificuldades na igreja que ele congregava. E ele conversou comigo. Ali eu tive a oportunidade de dizer assim: Valdir, sai de lá e vem congregar comigo. Aquele pastor seu não presta. Eu tive a oportunidade de dizer isso, mas não falei. Ainda dei uma carona para ele. Eu falei: Valdir, eu não vou te convidar para você vir congregar comigo, mas o Ministério do Belém está de portas abertas. Se você quiser vir, você é bem-vindo. A gente recebe o pecador, o drogado, e quanto mais o irmão que já é salvo em Cristo Jesus. Foi isso ou não foi, Valdir? Foi isso ou não? Você lembra? Então, meus irmãos, só que tem pessoas que não perdem oportunidades. Estou falando aqui de roubar corações, mas tem gente, meus irmãos, que tem a prática de roubar, que não pode ver uma coisa quieta no canto que ele tem que pegar e levar para casa. E eu já ensinei que aqueles que tomam emprestado e não devolvem, esses também estão roubando. Porque emprestado é emprestado, dado é dado, e tomado é tomado. Então aí você vai ver a sua conduta. Eu também vou ver na minha conduta. Nós estamos aqui no culto de ensinamento. O Senhor nos trouxe aqui para aprendermos um pouco mais. E enquanto nós estivermos na terra, nós vamos nos submeter ao aprendizado para entrarmos nas
Aleluia! Então tem gente que tem essa prática, esse hábito, esse vício, esse defeito. E depois dos ladrões, Paulo diz que os ladrões não entrarão no reino do céu. Aí vem os bêbados, aquele que gosta da cana. Existe igreja dizendo aí: o que entra pela boca não faz mal. E só no goró. Só no goró. À noite vai pro culto, adora a Deus, depois está lá no bar, só o goró. Eu vou só mostrar um versículo aqui para os irmãos, para nunca mais você ter dúvida. Provérbios, capítulo de número 20. Eu já vou encerrar. Esse assunto tem muita coisa para dizer. Provérbios, capítulo de número 20. E o versículo de número 1. Quem achou, ler para mim. E de preferência, aí na nave da igreja, uma pessoa que tem uma voz boa. Vamos lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá? Vamos, meus irmãos. Qualquer pessoa aí? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. O vinho é, primeiro, escarnecedor. Escarnecedor também não entra no reino dos céus. E a bebida forte, aquela que tem uma dosagem de álcool, ela é alvoroçadora. Então aqui está o porquê. E tem muitos versículos. O próprio Paulo diz: não embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem gente que o ano inteiro é uma bênção, mas quando chega na época da temporada, e aí você vai visitar ele, pega ele de surpresa. Você vai visitar ele, pega ele de surpresa. Você chega lá e: pastor, eu caí em tentação. Eu estava conversando com o Balbino está ali. Ele estava me mostrando uma clavícula quebrada. Resultado de bebia demais, dormia pelos pontos de ônibus, deixava a esposa em casa, com as filhas, aquela vida miserável. Mas um dia alguém falou de Jesus para o Balbino. Por isso que eu amo esse Jesus. Quando Jesus me chamou, eu estava no bar, era 1h da manhã. Eu estava no bar, bebendo Campari com limão e gelo. Eu estava chapado já. O Senhor Jesus me chamou. Nunca mais eu experimentei Campari na minha vida. Com Balbino, Jesus fez uma obra gloriosa. Salvou, libertou, transformou, restaurou a vida, restaurou o casamento, salvou a família inteira e colocou aqui. E essa aqui quer dizer que o que fala na arte, que o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, meus irmãos, às vezes chegam alguns bêbados aí. É difícil tolerar um bêbado na igreja, É difícil. Você está falando aqui, está dizendo amém, glória a Deus, aleluia, É difícil. Mas os bêbados também é carente da misericórdia de Deus.
E Jesus quer salvar também os bêbados. Jesus quer desintoxicar o álcool e aplicar na veia dele uma dosagem forte do Espírito Santo. E aplicar na mente dele uma dosagem forte do sangue de Jesus. Porque só o sangue do Cordeiro que tem o poder de purificar a vida de um alcoólatra. Então os bêbados também não podem herdar o reino de Deus. Vamos parar e terça-feira que vem, se Jesus quiser, nós continuaremos sobre conduta de reino de Deus. Para entrar no reino, para possuir o reino, porque Jesus, naquele grande dia, Jesus vai dizer para os fiéis assim: vinde benditos de meu Pai. Quem são os benditos do Pai? São aqueles que tiveram uma conduta digna de salvação aqui na terra. Então Jesus vai dizer para esses de boas condutas: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia. Então, a recompensa quem nos dará é Cristo. Quem nos dará é Jesus. Para você que já estava pensando em desistir, para você que já estava pensando em parar, para você acha que para você não tem mais jeito, aleluia, eu digo para você nesta noite: tem jeito sim. Jesus está interessado na sua causa. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado na sua questão. Ele vai tomar você pela sua mão. Agora ele vai dizer para você: não terra, porque o que é forte é o Jesus. E eu que vou fazer você chegar. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glórias a Deus. A caminhada, meus irmãos, cristã, ela é aperfeiçoada dia após dia. Eu falei aqui para um dos irmãos, teve um irmão aqui que veio me dar notícia: pastor, o culto de domingo foi muito bom. Aí eu brinquei com ele assim: não existe culto ruim. Todo culto é bom. Cada culto é melhor do que o outro. Cada culto é melhor do que o outro. Cada dia o Senhor vai aperfeiçoando a nossa conduta. Aleluia. Vira o seu irmão aí e diga para ele assim: melhora a sua conduta, que eu quero te ver entrar no céu pelas portas. Quando você entra, quando você chega lá, aleluia, quando reconhece que precisa melhorar a sua conduta. Aleluia. Vamos ouvir o louvor? Vamos? Aleluia. Vamos ouvir a Senhora louvar o Senhor com louvor. Aleluia. E já nós vamos orar para encerrar. Fecha o seu olho aí. Louvado seja o nome do Senhor. A conduta e o reino. A conduta é nossa, o reino é de Deus. Aleluia. Melhor a sua conduta para herdar o reino de Deus.